aumento da população brasileira, aumentam também as demandas do sistema de justiça. Com isso, pilhas e pilhas de processo aguardam por julgamento, demorando cada vez mais tempo e a custos cada vez maiores. Por isso é que foram criados métodos alternativos de resolução de conflitos. E alguns deles você vai conhecer hoje aqui no programa. O Rede de Olhares é um programa produzido aqui pela TV da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, parceira do canal Futura. E estamos recebendo, então, representantes de alguns desses métodos alternativos ao sistema de justiça tradicional. No palco hoje aqui do Rede de Olhares, o coro Moinho da UX. Tudo bem, pessoal? São todos muito bem-vindos aqui no programa. Começo falando com a professora Cláudia, professora do Direito aqui da Universidade de Caxias do Sul. Professora Cláudia, é o próprio Conselho Nacional de Justiça que estimulou esses métodos alternativos? Na verdade, eu trabalho no curso de Direito e coordeno o posto de Justiça Comunitária. Esse posto ele foi criado com o propósito de inserir essa nova cultura, com esses novos meios alternativos de resolução de conflito. Então, na época, ali por 2012, foi através de formação, concurso de mediação, mas a parceria com o judiciário, então a formação de mediadores judiciais. E nós começamos, tem toda uma estrutura ali, onde nós começamos a fazer as mediações. E ao longo do tempo, nós, então, ao invés de fazermos aqui, passamos a fazer lá no fórum, né? Porque aí foi instalada toda uma estrutura que favorece a mediação. Mas ainda assim, o que eu percebo é que a comunidade ela tem tido dificuldades para participar, na verdade, até porque não tem uma ideia ainda muito clara sobre o que vem a ser mediação, o que vem a ser conciliação. Na época, confundiam muito com a conciliação. E o advogado, na verdade, toda uma formação de uma época onde se primava mais por uma cultura do conflito. Então, isso também tem dificultado um pouco e nós temos esse papel hoje na universidade, na academia, de trazer essas novas metodologias para fazer com que os nossos acadêmicos mudem com essa forma de lidar com o direito. Futuros advogados. Exato. Também, né? Obrigada por enquanto, Cláudia. Rodolfo e Suzana são os dois representantes aqui da Justiça Restaurativa. Tudo bem? Bem-vindos. Vamos tentar explicar um pouco para o pessoal que está em casa o que é a Justiça Restaurativa? Então, a Justiça Restaurativa aqui no município de Caxias, ela vem sendo implantada desde 2010, né? Uma parceria do Poder Público Municipal com o Judiciário, a Universidade e a sociedade civil, que visa dar voz a quem não tinha até então, né? A Justiça Restaurativa, nós usamos o método Círculos de Construção de Paz, onde todas as partes podem ser ouvidas, onde não existem as hierarquias, se cria um espaço, um ambiente seguro para que as pessoas possam falar dos seus conflitos, das suas necessidades. Então, é mais ou menos isso. Rodolfo, como o próprio nome diz, a Justiça Restaurativa procura restaurar aí o dano que aconteceu em determinado conflito, não é mesmo? Explica pra gente um pouco disso. Então, as pessoas, a gente, por mais paz que se crie, sempre haverão conflitos, né? Porque as pessoas têm divergências, têm opiniões contrárias, isso é muito saudável para a nossa sociedade, porque é a partir das divergências que a gente constrói mudanças e nos fortalece. Mas a resolução desses conflitos, ela é importante quando as pessoas, como a Suzana falou, elas têm o mesmo nível de decisão. E dentro do círculo isso é permitido, porque as pessoas sentam já no formato circular, onde todos têm, né, a mesma linha de olhar, a mesma possibilidade de fala. E restaurar, a gente restaura as emoções, né? Porque até
a justiça restaurativa, a vítima não participava do processo. Ela era apenas quem fazia o boletim de ocorrência ou dava início ao processo, e depois ela fazia o seu depoimento e ela não via quais as necessidades que ela precisava ou o que havia machucado dentro dela. Então, quando tu permite que a justiça restaurativa faça esse trabalho, a gente restaura as necessidades que as pessoas têm com aquele conflito, tanto a vítima quanto o agressor, quanto a comunidade que está em volta. Porque, às vezes, vamos dizer, no caso da minha central, que eu trabalho na Central da Infância e da Juventude, coordenando a Central da Infância e da Juventude, quando acontece uma ocorrência numa escola, por exemplo, existe todo o envolvimento da família, existe todo o envolvimento dos professores, existe um envolvimento dessa comunidade que está também junto com esses adolescentes que cometeram algum confronto. Então, permitir que eles se expressem dentro de um círculo, que eles possam dizer como eles se sentiram quando aconteceu aquele fato e como está isso agora, e poder ouvir do outro, não era bem isso que eu queria ter feito, eu também estava com alguma dificuldade naquele momento, e a partir daí então haver talvez, não é obrigatório isso, mas um pedido de desculpa, alguma ação que vai ser tomada para poder restaurar esse conflito, sei lá, a gente vai fazer um trabalho juntos, a gente vai sair para comer uma pizza juntos, enfim, restabelecer as relações. A gente quer restaurar as relações, a gente quer restaurar o ser humano naquilo que ele tem de melhor, que é poder conviver fraternalmente, com amizade, com respeito, com todo mundo, né? Ok, obrigada, Rodolfo. Conversamos agora um pouquinho com a Eliana, que representa hoje aqui a mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, né, Eliana? Tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo bem? Explica um pouco pra gente como é que funciona esse método. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema que é bem apaixonante pra gente, mas também é desafiador. A gente trabalha com mediação na Casa de Mediação da OAB em Porto Alegre, e aqui em Caxias a gente tem uma comissão de mediação que divulga a mediação através de eventos, através de palestras e algumas ações que são possíveis para nós. Mas o grande exemplo que eu tenho, que eu posso trazer, é da mediação na Casa de Mediação da OAB em Porto Alegre. Ela funciona desde 2011 e a gente pratica lá uma mediação privada, mas é gratuita, como um trabalho oferecido pela OAB para advogados e para pessoas de baixa renda, como funcionaria com a Defensoria Pública. Quais são os casos de conflitos que vocês Nós trabalham, temos, eu atuam? até trouxe um levantamento, mas assim não vou me ater a ler coisas, mas eu estava revisando, 54% dos casos atendidos na Casa de Mediação são problemas de família. Então, a grande demanda para mediação na Casa da Mediação é questões de família. Divórcio, guarda de filho, disputas pelos filhos, pensões alimentícias. Tem aumentado também o número de casos que atende pessoas da terceira idade, conflitos de filhos com pais, irmãos. E vocês Mas são várias áreas. Todas as áreas se atendem, inclusive até a área de mediação penal nós já atendemos lá. Eliana, essa mediação, geralmente ela é feita antes desse caso entrar na justiça ou não? Como é que é? Indiferente. Pode ser antes e pode ser no meio, pode ser até no final. Porque a mediação não vai trabalhar o processo, a mediação vai trabalhar o conflito. Então, se é antes, evita-se um processo. Se é durante, pode-se terminar um processo por um acordo. E se é posterior, pode terminar com o conflito, que daí não vai gerar mais processo. E como é que estão sendo os resultados? Olha, nós estávamos comentando aqui antes, ainda há uma resistência muito grande das pessoas em sentarem diante do outro para conversar. Ainda existe aquela ideia de combater e de que tem que ter um vencedor. E a gente sabe, eu sou advogada de família e não só mediadora. E a gente sabe que todo mundo perde no confronto. Eu já tive processos de família envolvendo filhos que duraram 12 anos. Nossa. Então, os filhos cresceram em meio a um conflito. E isso aí não vai ter como tirar É um da dano estrutura. muito grande, né? É um dano muito grande. Então, o alcance que pode ter
o trabalho de mediação. Eu estou falando de mediação aqui, mas entendo que todos os métodos que nós estamos trabalhando aqui e falando têm muita importância. Mas com mediação a gente pode evitar muito, é uma questão de contribuição social e de autonomia das pessoas, de deixar que cada um possa resolver por si e não só entregar na mão de um juiz, de uma autoridade que vá decidir pela pessoa. Muito bem, obrigada, Eliana. Vamos ouvir o Domingos também, que hoje representa a Defensoria Pública. Tudo bem, Domingos? Tudo bem, boa tarde. Uma prática comum da Defensoria Pública é a conciliação, não é mesmo? Sim, até por atender potencialmente a cerca de 80% da população brasileira, né, que são os pobres, a Defensoria Pública tem, mais do que tudo, o dever de achar vias alternativas de solução de litígios. E especialmente aqui em Caxias do Sul, a gente começou com um projeto, né, que a gente batizou de Dia do Consenso, para poder facilitar a conciliação. É a forma mais simples de solução alternativa, né, de conflitos, né? E por que a gente fez isso? A gente fez isso com base em toda uma teoria de resgate do conflito em seu potencial democrático. Toda a democracia se funda num conflito, mas num conflito resolvido pelo diálogo. E a gente vê que com a expansão do litígio no Brasil, o que houve foi um sequestro do litígio por parte do judiciário e uma terceirização de problemas por parte da população, que assim inclusive abre mão da sua cidadania. Então a ideia central e fundante desse projeto era justamente fazer com que o cidadão resgatasse a cidadania, a possibilidade de discursar e agir no mundo através do direito, se apropriando desse direito, que no Brasil, dada a nossa colonização e todos os processos de desigualdade social, é muito visto ainda como vantagem, como uma coisa que é descolada da pessoa, uma coisa que pode vir e ir conforme o sabor da política, dos ventos, né? Então a gente tem conseguido resultados muito bons, né? Para além da celeridade na solução, a gente vê uma responsabilização maior das pessoas nessa solução, uma vez que a decisão não vem de um terceiro alheio ao problema, mas delas próprias, né? A gente tem uma conquista, um resgate de boa-fé nisso aí. E em cerca de 3 anos de Dia do Consenso, de projeto, a gente fez cerca de 2.000 acordos. Esse projeto foi premiado pelo CNJ, justamente, com menção honrosa, no Conciliar Legal. E os resultados têm sido muito bons, a gente tem conseguido transformar, de certa forma, a própria cultura jurídica da população em geral, que já vem para a gente com a ideia de que não se ganha tudo, não se perde tudo, alguma coisa vai ter que ser negociada no direito de família, porque afinal de contas, né, nada é absoluto nessa relação, a gente vai ter os filhos com direitos maiores. Chegar a um consenso, como o próprio nome Exatamente. diz, né? Domingos, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. O Rede de Olhares vai fazer um brevíssimo intervalo, em seguidinho a gente volta falando mais sobre esses métodos alternativos ao sistema de justiça tradicional, mas antes a gente confere um pouco da música do coro Moinho Ux.
volta com o programa Rede de Olhares, hoje falando sobre métodos alternativos na resolução de conflitos do sistema de justiça. E a gente retomou esse bloco então com a música do coro Moinho, da UX. Vamos falar um pouco com a Cris Ferronato, regente desse grupo. Tudo bom, Cris? Bem-vinda. Obrigada. Explica pra gente um pouquinho da história desse grupo, como é que surgiu, quantos anos juntos? Bom, o Coro do Moinho apareceu no cenário enquanto coro juvenil do Moinho em 2014, confere? E mais recentemente, Coro Juvenil do Moinho, UX, em função de uma parceria da universidade que nos dá esse apoio, esse suporte institucional. E a gente vem ampliando esses fazeres desde então. Ano passado com projetos de LIC, esse ano também, espetáculo para estrear agora em setembro, um elenco atual de 37 cantores. A gente está aqui hoje numa representação do trabalho, nosso pianista não pôde vir, e muitos cantores também não, mas a galera que está aí está podendo representar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Muito bom, muito obrigada, Cris. Obrigada, a gente vai ouvir querida. um pouquinho mais vocês aí no final do programa. Obrigada. Mas agora a gente vai conferir uma reportagem que a nossa equipe de produção fez, contando um pouco sobre como funcionam as constelações sistêmicas. Outra terapia que está sendo utilizada no judiciário brasileiro para a resolução de conflitos. Criada há 30 anos, ela também foi utilizada em um grupo de detentos da Penitenciária Regional aqui de Caxias do Sul, com excelentes resultados. Confira. Com cerca de 100 milhões de processos em tramitação por ano, a Justiça brasileira busca alternativas para fazer frente a essas pilhas de papel. Nosso objetivo num processo é a sentença. Chegando à sentença, seja ela boa ou ruim, o nosso objetivo é esse. Mas como que aquelas pessoas ficaram diante daquela sentença e no que aquela sentença mudou a vida delas, isso muitas vezes a gente não se pergunta, né? Ou até se pergunta, mas não encontra soluções. A esperança vem do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Ele transforma as audiências de mediação em uma fase obrigatória do processo e estimula o uso de novas técnicas para viabilizar o fechamento de acordos. Uma delas é a chamada constelação familiar. A função da constelação é nós podermos identificar aonde é que o fluxo do amor se perdeu e que por isso nós começamos muitas vezes termos os sintomas ou, no caso da justiça, começam a surgir conflitos. A constelação foi criada nos anos 80 pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Para atingir a formatação e o resultado esperado, Bert uniu várias técnicas, inclusive da psicologia. E quando eu ocupo um determinado lugar, dentro de mim eu capto a informação que tem aqui. E então, como um representante do elemento dessa família ou dessa história, a pessoa começa a ter manifestações. E através dessas manifestações é que nós, consteladores, podemos ter hipóteses, ideias de onde é que se tem alguma coisa em desequilíbrio dentro dessa relação familiar. A constelação chegou ao Brasil na década de 90 e passou a ser empregada em várias áreas da sociedade, como hospitais, escolas, empresas e também no sistema prisional. O destino de quem deixa uma casa prisional é incerto. Sem oportunidade e aperfeiçoamento técnico, muitos voltam a cometer crimes para sobreviver, exceto quem encontrou no diálogo a resposta e o caminho para o futuro. Amarildo passou 30 anos em regime fechado e hoje cumpre o restante da pena no semiaberto. Clóvis é empresário. Os dois se conheceram na Comissão de Projetos Penitenciários em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Esse grupo tem como um dos principais objetivos oferecer oportunidade a quem deixa as casas prisionais. E é nesse momento que a constelação pode fazer a diferença. Eu não tinha uma certidão de nascimento quando eu saí. Eu não tinha nada. E daí quando me orientaram a tomar aquele rumo ali, eu encontrei um norte e tudo se transformou. É necessário estender a mão sempre, sem saber o passado dele, mas dar a oportunidade para que ele se estruture, tenha uma possibilidade de se desenvolver em sociedade. Aí, Elaine, você participou desse grupo com o juiz Yuli Rotter, de Alagoas, né? Também que fez esse trabalho com os detentos aqui de Caxias do Sul, né? Sim, Viviane, nós começamos esse trabalho levando para Caxias, na verdade, assim, quando iniciamos esse trabalho foi algo assim histórico,
porque foi a primeira vez que o Fórum de Caxias abriu as portas para um trabalho dessa grandeza, pode-se dizer, né? Foi muito lindo, porque 60 dias depois, nem isso, ao retornar e conversar com a doutora Milene, a resposta que ela nos deu foi de que 100% não rescindiu, né? E o que é isso? É resultado de um movimento que se fez em prol da paz. Dr. Yuli, que foi o facilitador disso, é um juiz de Maceió que já há alguns anos vem trabalhando com as constelações dentro do judiciário. Isso está tomando um vulto grande, porque hoje já 15 estados no Brasil usam essa prática. Bacana. Tarso, e as constelações, então, elas realmente ajudam a que essa pessoa não reincinda? Porque existem muitos casos, por exemplo, um casal que briga na justiça, ele geralmente é cliente, ele volta a brigar, né? Isso pode passar de geração para geração até, né? Verdade, Vivi. O método da constelação, as dinâmicas da constelação, visam restaurar o fluxo do amor, como falou agora há pouco no vídeo, e mudar um pouco a cultura do conflito para a cultura do entendimento. Estudando os sistemas, a gente percebe que todo o sistema aponta para a solução. Só que as pessoas envolvidas no sistema, elas complicam e ficam querendo a solução para si. Então, quando todos estão olhando para si, dificilmente conseguem enxergar a solução. A terapia das constelações, o método das constelações, possibilita a pessoa sair desse movimento do eu e enxergar para onde a solução aponta. Nós damos curso de terapia sistêmica no Brasil, até sua irmã foi colega nossa, estudou conosco, a Ju. E o que a gente treina é o seguinte: o olhar do terapeuta sistêmico é aquele que olha para o vazio, para onde a solução tem chance de vir. Então, num sistema de conflito, provavelmente o que acontece é um vai querer ganhar mais do que o outro. Enquanto que num sistema onde você está trabalhando a partir do vazio, então os espaços estão ainda livres para serem ocupados. E isso produz a diferença. Muito bom. Vamos ouvir a Eliana também, que é outra consteladora. Eliana, a gente está falando de vários métodos alternativos, mas todos eles visam algo em comum aqui também, né? Exatamente. Esse trabalho das constelações e outras terapias, terapia floral, reiki, tantas outras que são complementares, né? E trazendo assim, então, a importância de todas as profissões, de todas as terapias, de todos os trabalhos. E as constelações, elas vêm para trazer essa honra aos antepassados, aos imigrantes, né? Principalmente os que vieram antes. Ok. Gente, o programa está chegando ao fim e eu agradeço muito a todos vocês por esse trabalho pioneiro aí dentro da justiça brasileira. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o nosso site e veja outros programas Rede de Olhares de hoje. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, ao som do coro Moinho Ux. A gente se encontra numa próxima. Até mais! Ou bem de baixo pra poder subir, ou bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber. Mente leve pra não perdoar, tô estudando pra ignorar. Eu tô para vomitar, eu tô te explicando.